Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Eu Também Podcast. Eu sou o Rafael Salia, aqui ao meu lado o psicólogo Gui. Isso aí. Tranquilidade. Hoje nós temos uma pessoa muito especial aqui, ela é publicitária da área da criação, arte, tem projeto social também muito bacana. Ela é digital influencer, a menina é bem conhecida aí no meio gospel também e no secular, podemos dizer assim. Ela é bem conhecida na internet. Galera, hoje nós vamos trocar uma ideia de saúde mental e falar de transtornos de ansiedade e carreira também com Isabela Borges. Aê! Olá, gente. Muito bom estar aqui com vocês. Estou muito empolgada para trocar essa ideia. Então, bora lá. Que com bom. certeza. Nós comemoramos, né? Porque eu já troquei o nome dela 2 vezes. Aê! Tô tão empolgado com a presença dela, mas é isso aí. Isa, conta pra gente que, sim, primeiro, depois nós vamos falar suas redes sociais e tal. Sim. Como você começou a trajetória, né, na internet, a parte de influencer? Eu sempre achei que eu ia, assim, nossa, um dia eu vou ser famosa, né? E era muito engraçado, porque eu achava que eu ia ser artista, atriz de musical. Então, eu tinha uns iPods velhinhos, assim, sabe? E aí, eu gravava vídeo. Então, eu tenho vídeo com 16 anos, isso o quê? Quase 15 anos atrás, gravando, tipo, esse aqui é o meu dia, uma coisa nada a ver, mas eu tava falando, e isso não tinha, né, blogueira, não tinha o que a gente vive hoje. Então, Não tinha nem Facebook. Não, era Orkut. era Orkut. Orkut. Um pouquinho, na época do Orkut. E ninguém postava, né? Olha aqui, esse aqui é o meu dia. E eu tenho um vídeo meu, assim, de aparelho, sabe? Muito adolescente, tipo, esse aqui, agora estou indo ali na Acnes. represa. Tinha muitas acnes? Asépsia. Acho que isso aí é até uns 25. Mas, e aí eu tava com isso, assim, da internet, sempre gostei muito, só que eu tinha uma coisa de viajar o mundo, de ajudar pessoas, a África também. Então, eu sabia que eu ia ser artista, mas eu queria ajudar pessoas e queria ir pra África de todo jeito. Mas meu pai falou, você só vai pra África depois de fazer faculdade. Fiz um teste, Portal do Estudante, e deu lá publicidade, não sabia o que era, não sabia não conhecia nenhum publicitário. Sabe nem por onde começar. Nada. E aí fiz outro teste, qual universidade eu tenho que ir. Eu era do interior de São Paulo, morava perto de Campinas, em Sumaré. Fiz o teste, deu Mackenzie. Aí eu, tá bom, vou fazer Mackenzie. Tipo assim, minha família não tinha nem dinheiro pra pagar o Mackenzie. Mas eu falei, não, vou fazer Mackenzie. Deu no teste, é a minha faculdade. Acabou que deu certo. Fiz o vestibular, passei, consegui bolsa. E aí, no começo da faculdade, acho que no segundo, terceiro semestre, eu falei, isso aqui é o que eu quero fazer pra minha vida. Pra sempre. Pra sempre. Amei. Falei, vou ainda cuidar das crianças na África, vou. Mas isso aqui eu tô Deixa eu gostando pedir bastante. só pra você falar um pouquinho mais perto do microfone. Isso. Tá certo. Deixa eu Por ver. causa da captação do som, mas fique Beleza. à vontade. Beleza. E aí, eu fiz isso, assim, gostei da faculdade e na faculdade, no meu segundo ano de faculdade, começou o Instagram. Então, eu gostava muito, mas era aquela época de você tem que tirar a foto, você tira a foto e já sai, tipo, postando na hora. Então, não tinha esse negócio de postar Produção. depois, não tinha como passar. Edição de imagem, essas Não, paradas. era, tipo, você tirava e você rapidinho Na hora. já tava lá, né? E tinha que ser, não tinha esse negócio, o melhor horário. Se fosse o melhor horário, você ia tirar foto só 6 horas da tarde, só meio-dia. Mas eu gostava muito, foi uma rede social, assim, que eu cresci com ela, assim, né? Sim. Dentro da área da comunicação. Não tive nada na faculdade sobre Instagram. Então, assim, faz tempo a minha faculdade, mas não faz tanto tempo também. Mas Você a gente se formou não em falou. que ano, mais ou menos? Eu me formei em 2015. A rede tá social aí, já pô. tá... Já tava, mas não chegou a atualizar, né? O máximo de internet que a gente via era banner. Tipo, banner, aí você vai... Que site você vai colocar? Tipo, folha.com, uma coisa assim. Criar banners. Criar banners. E a gente, banners de formato de banner, era mais isso. A gente não teve tanta essa atualização. Mas eu fiz um estágio, então comecei estágio, trabalhei um tempo de estagiária com mídias, numa empresa, endomarketing, então foi bem legal. Mas eu acabei a faculdade, com uma semana eu fui embora para Fortaleza. E aí eu morei em Fortaleza 2 anos,
trabalhei muito com crianças em situação de prostituição e mulheres também dentro de boates em Beira-Mar, Só Fortaleza. pra eu entender, talvez pra quem não consiga Como entender. que é? Crianças em situação de prostituição. Isso. São os filhos das prostitutas Não, ou quem são tá na... crianças. Isso, Ah, crianças que sendo estão. exploradas. Crianças que estão Isso. na prostituição. É. Então eram mulheres, né? Tá. Então a gente tinha as mulheres e tinha crianças e também tinha as crianças em situação de vulnerabilidade, que eram Que aí seriam os propensas. filhos da galera. Isso, mas também que eram crianças assim, De uma comunidade carente. de uma comunidade carente, Tá. onde os pais eram viciados, então elas ficavam vulneráveis lá para qualquer momento serem sequestradas, para alguém comprar elas, tirar ela de lá, também para tráfico internacional de pessoas, que é uma coisa que existe Mas isso que eu ia perguntar, muito. rolava muito isso aí? Muito. Assim, de Fortaleza criança- é muito grande em relação a isso, né? Isso. Fortaleza, eu acho que é a segunda capital mais forte em exploração sexual do Brasil, assim, de crianças, mulheres, Só perde para... Rio de Janeiro. Eita. Estranho, né? É, o que o Rio Fazer é um- bem assistido, digamos. Vou fazer uma pergunta chata, mas qual foi, só para o pessoal saber que é real, qual Aham. foi a criança, a menor idade que você viu que estava numa situação dessa, por exemplo? Em prostituição eu não vi, tipo, a criança, assim, né? Eu tive meninas que começaram muito nova. Tipo, Então, uma idade. 8 anos, 8? 7 anos. Eu tinha uma menina que ela tinha vários problemas, né, mentais, psicológicos, porque ela foi meio que sequestrada da família quando ela tinha essa idade e ela passou anos dentro de um banheirinho, assim, num posto de gasolina Ó, no interior de Fortaleza. Então, era bem tenso, assim, a vida dela, né? Então, a gente tinha essas histórias, tinha as outras crianças, lugares que a gente sabia, mas eu não ia diretamente com elas. Eu cuidava mais das crianças que estavam em situação de vulnerabilidade. Então, que tinha questão de abuso sexual muito nova, né? De tirar de lá, de chamar até mesmo... chamar o órgão que cuida das crianças. o Protege. Conselho Tutelar. Conselho tutelar, chamava conselho tutelar porque estava sendo abusada em casa ou agredida fisicamente. Então a gente tinha isso mais real com essas crianças nessa comunidade. E essas mulheres, que aí era um outro nível, né? Que era uma coisa muito mais explícita, porque a gente trabalhava às madrugadas dentro da boate. Você adentrava o local Sim. e os donos não queriam... A gente fez amizade com eles. Então a gente falou assim: a gente veio aqui abençoar as meninas. Então eles recebiam, tanto que homem pagava pra entrar nas boates. Mas a galera do seu projeto, os Isso. homens que estavam com você. Isso, só que aí eles falavam: não, então já que vocês são irmão aqui, vocês não pagam. Então a gente deixava, as pessoas podiam entrar, a gente passava tempo conversando com as meninas, os meninos não tanto, né? Eles ficavam mais de olho na gente, porque como tinha muitos clientes, é um lugar de muito gringo, muito gringo. Então eles ficavam meio que de olho pra gente conseguir ter tempo com as meninas. Certo. E, ô Isa, antes de continuar a sua história, Sim. você que viu de perto lá o impacto, como que é o impacto na saúde mental de uma criança Uhum, e depois, né, mais velha, sim. em relação ao abuso, à prostituição de menores, né? Uhum. Eu sei que é devastador, eu sei que é um negócio, né? Sim, e é uma coisa, é difícil, porque essas pessoas que sofrem isso, elas meio que, elas criam camadas, né? Então, eu acompanhei pessoas por 2 anos, toda noite, toda terça, toda sexta, eu sentava, conversava com ela, e ela tinha, assim, era muitas camadas, até eu encontrar a pessoa mesmo, né? Então, ela tinha tantas proteções, tantos, não, eu amo fazer isso aqui. Ela achava que era é, normal, vai. Porque ela tava, tipo, muito machucada. Eu acho que teve essa menina em particular, em 2 anos, uma vez eu sentei com ela e ela falou, eu vi, assim, no olho dela que era ela. Não era, tipo, todos os traumas ou tudo aquilo que ela projetava pra ela estar lá em pé. Então ela falou, tipo, eu não gosto daqui, pra mim é muito difícil e tudo. Mas logo ela, não, mas eu tenho que estar aqui. Você lembra a idade dela, mais ou menos? Então, é muito difícil, porque até
elas eram jovens, 23, 22 anos. A gente chegou a ter meninas de 19 anos. Só que elas têm uma feição mais sofrida mesmo. Então, você Sim. fala, não, tem 30 anos. Mas não, ela é jovem mesmo. Aparência de mais Aparência, velha, mas... Porque era aquilo, né? Então, essa menina mesmo, eu chegava, conversava com ela, ajudava ela a se maquiar, passava chapinha no cabelo dela, porque eu ficava no banheiro, tinha uns sofás nos banheiros, então eu ficava lá, conversando, ela saía e pegava, tipo, encontrava um cliente, fazia o programa, voltava, eu ajudava ela a se arrumar de novo pra ela ir pra outro programa. Meu Deus. Então, isso era, tipo, toda noite. Então, era uma situação dela, tipo, de invasão mesmo. Então, por isso que era difícil a gente encontrar a pessoa dentro, né? De tantos traumas, de tantas histórias que elas carregavam. Cria uma armadura, né? É. Cada hora tá com um cara, sei Sim. lá, ou mulher, não sei. Sem contar toda a história que fez ela chegar ali, isso. né? É. Mas continua a sua história, eu te cortei pra fazer esse Não, parênteses. então, mas vivendo dentro dessas boates, eu senti que a gente precisava contar a história dessas pessoas, eu precisava contar o que estava acontecendo. Então, foi quando eu falei, ok, vou criar conteúdo para o meu Instagram para dizer o que eu tô vivendo aqui em Sim. Fortaleza. Antes eu já fazia foto, saía com as minhas amigas para fazer foto, tudo, mas não tinha essa coisa intencional. Então, eu comecei o meu Instagram mesmo, comecei canal no YouTube para contar o que eu tava vivendo. E aí eu fui, né, nisso, assim. Depois em 2016 cheguei pro Camboja, passei 2 meses no Camboja, que foi uma experiência transcultural, né? Eu já tinha saído do Brasil, mas pro outro lado do mundo, para também trabalhar com crianças em situação de vulnerabilidade, crianças resgatadas do tráfico humano. Então, era uma coisa que mudou demais, né? A minha percepção de mundo, tudo. E eu senti que eu tinha que morar na Ásia. E aí foi depois eu voltei, casei, foi tudo bem rápido assim mesmo, Você gente. casou lá voltou pro Brasil. Voltei pro Brasil. Casou em Fortaleza. Casei no Rio de Janeiro, que o meu marido é carioca, mas a gente, Surfista do Rio. surfista do Rio. Menino do Rio. É, menino. Tipo, ele é bem mais jovem que eu também, então na época era muito estranho. Então, Pô, você é jovem, o cara é bem mais jovem, ele É. tem 12 anos. De 15 anos. Quando eu comecei a gostar dele, ele tinha 19 anos. Então, e eu tinha quase 25. Não, mas dá bom. Deu bom. A gente tá casada aí 4 anos. E os dois são dessa pegada de missões, né? Isso, a gente se conheceu em Fortaleza, né? Então, a gente tava junto, a gente trabalhava junto com as meninas, dentro das boates. Depois, ele tava na viagem pro Camboja. Então, a gente foi criando essa conexão com a nossa missão, nosso propósito. Sim. Muito grande e juntos. Esse grupo, desculpa te cortar aí pra você não perder sua linha de raciocínio. Esse grupo de missionários aí, eles criaram onde? Onde era o ponto de encontro de vocês? É uma igreja? Esse era uma base missionária que a gente morava em Fortaleza, Tá. que eles têm uma base, tem bases em vários lugares do mundo, e essa base ela tá lá em Fortaleza mesmo, na beira-mar. Né? E aí é o Íris Fortaleza. Íris Fortaleza Íris é o nome Fortaleza. Isso, de lá. Porque eles são do Íris Global, que é da Heidi Baker, é uma mulher que tem, tipo, várias igrejas, várias bases em Moçambique. Então, que ela tá lá, tipo, já há muito tempo. Há mais de quase 30 anos. Essa pegada como que é? Pegada não, esse negócio chatíssimo, né? Que é da prostituição. Uhum. Na África é meio que normal, assim, né? Bem mais do que em Fortaleza. Aham. Então, na África eu não sei tanto, porque eu fui pra Ásia. Mas na Ásia é cultural, né? Porque na Ásia o papel da mulher é trazer o recurso, o dinheiro pra casa. E o homem, ele cuida do espiritual. Então, se não tem um trabalho, o pai mesmo fala pra filha que ela tem Faltei nessa aula de geografia. O Camboja fica... É divisa com a Tailândia. Ásia. Sudeste Asiático. Região da Ásia. Eu falei África e Ásia. Mas que eu falei da África, tem um projeto tô ligado também. Que rola bastante também. Sim. E aí tem esse projeto da Heidi que eu tava falando, da base lá, né, na África. Então, eu passei 2 anos em Fortaleza, a gente casou e com 10 dias eu e meu marido, Gabriel, a gente foi morar na Tailândia. Aí eu passei bastante tempo na Tailândia, conhecendo, entendendo melhor como que eram os projetos de restauração de meninas.
Então, porque a gente a gente tinha contato com as meninas, mas a gente não conseguia fazer a reinserção na sociedade. Que é a parte mais tensa, né? Isso, porque a esperança, a mensagem eu tava conseguindo levar. Só que muitas delas falavam, eu quero sair, mas eu não consigo. Mas como faço? É. Né? Então, na minha época de Mackenzie, eu cheguei a trabalhar no Núcleo de Inovação e Tecnologia, na incubadora de empresas, então eu tinha um pouco de noção de empreendedorismo, mas eu não sabia direito como que eu poderia também da questão dessa mentalidade das mulheres ser transformada, né? Como que a gente podia fazer? Então a gente Até foi pra... Desculpa, Pode até porque falar. a gente fala que às vezes a gente tira a pessoa da rua, mas a rua não sai da Sim. pessoa, né? É, então não adiantava eu falar assim, vou te dar aqui um salário. Não, eu precisava trazer ela ter essa dignidade no trabalho dela, né? Um trabalho que ela se sinta digna, um trabalho que ela se sinta, assim, valorizada, que ela sinta prazer de trabalhar. E também que ela consiga sair daquele lugar de prisão que a gente falou, né? De tantas histórias que aprisionam ela. Prisão mental, né? É. E aí a gente foi lá, eu e meu marido, estudar vários projetos, várias casas de restauração de mulheres. A gente tinha um projeto de voltar para morar na Tailândia, mas foi tudo muito novo, assim, e eu não estava muito bem naquela época. Tinha alguma coisa acontecendo, mas eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Mas eu falava assim, deve ser, né, isso aqui deve ser alguma coisa espiritual, alguma coisa assim. Começa a viajar já, né? Deve ser esse lugar, então bora pra frente. Só que aí dali voltei pro Brasil, depois passei um tempo aqui no Brasil, em outra escola de missões. Logo depois a gente foi pros Himalaias, pro Nepal. Nossa, isso é viajado, hein? Legal. Eu vou falar das viagens porque tem tudo a ver com a minha Não, história, uma coisa viagem. vai conectando a outra, claro. Mas a gente foi para os Himalaias, a gente fez um trekking 17 dias numa das áreas mais isoladas. A gente foi quase na divisa com o Tibete, sem energia, sem internet. No meio do nada. No meio do nada, assim, onde não tinha geladeira, né? Então a gente comia o que dava. Foi muito, muito legal, assim, toda a nossa experiência lá. Banho quando dava. Eu lavei o cabelo, acho que é o meu recorde. Foram 10 dias sem lavar o cabelo e 8 dias sem tomar banho. Nossa. Já dá desespero pra gente que não tem tanto cabelo, né? Imagina eu, gente, olha isso. Eu tinha um cabelo mais ou menos assim. Foi bem desafiador, mas foi uma experiência incrível, assim. Eles dizem que naquela área é como se eles ainda estivessem vivendo, tipo, há 1.600 anos atrás. Então, eu gosto muito da Bíblia, então a gente via coisas que era da Bíblia, assim, no cotidiano das pessoas. Então, o sol começava a descer, as crianças saíam com garrafa para ir buscar água, né? Então, eu fiquei assim, uau, que coisa interessante, né? Então, foi muito interessante. A gente viveu coisas extremas lá. Fiquei muito doente, a gente chegou a voltar pro Brasil doente. Física. Isso, doença física, mas tinha alguma coisa que já estava ali aparecendo no último ano, mas eu falava, não, isso aqui sei lá, deve ser uma coisa espiritual, né? Tô mudando toda hora de cultura, vai para um lado, vai para o outro. Até quando eu cheguei no Brasil, dos Himalaias, com 3 semanas fui pra Cuba. Nossa. Outro lugar, né? Tipo, nada a ver. E lá, assim, ainda sentindo aquele desconforto, mas tudo bem, né? Uma coisa estranha tá acontecendo. Mas eu fui levando isso, né? Fui levando, até que em 2019 fiz mais uma viagem, assim, eu e o meu marido, a gente colocou ainda nessa questão de vamos mostrar o que está acontecendo ao redor do mundo para as pessoas, né? Sobre missões, sobre a igreja. E tudo isso você ia postando no Instagram e Ia YouTube? postando, isso, Tá. tudo documentado lá. Então, foi chegando muita gente que queria saber essas aventuras, os perrengues, né? Eu até, quando a gente estava na Tailândia, eu fui mordida por um macaco. Então, essa é acho que a história mais bizarra da minha vida. Como que você é mordida por um macaco? Você tá andando, ele passa e pá. Então, a gente chegou em Phuket, sabe? Aquele lugar maravilhoso. Aí a gente tinha um negócio. Famoso das Famoso. fotos. Eu falei, finalmente. Que é cheio de macaco. Que tem muito macaco. Tá. E aí, só que a gente tem um negócio assim, chegou num lugar, vamos no lugar mais alto desse lugar? Vamos, aí a gente viu uma montanha lá, tipo a montanha do macaco. Eu falei, deve ser tipo assim, coisa da Ásia, né? Você chega lá, tem uma estátua de macaco. Mas quando chega lá, tinha uns 200 macacos.
Muito macaco, muito macaco. E aí gente, o que esses macacos estão fazendo aqui, né? E os gringos, eles colocavam, tipo assim, amendoim no pescoço, o macaco pulava. E eu fiquei assim, nossa, eu não quero fazer isso, não. Até pensei, eu vou fazer uma foto com o macaco no Instagram, vai super bombar, né? E aí que legal, interessante. Só que eu comecei a achar muito estranho os macacos. O macaco pulou na nossa moto, tinha uma Coca-Cola, assim, uma garrafa de Coca, ele rasgou a garrafa no meio e começou a mamar, assim, a Coca-Cola. Agressivo. Muito. Mesmo. Eu falei, Gabriel, isso aqui não tá certo, vamos embora, vamos. Mas não tinha um guia, nada? Nada, a gente foi, tipo, explorando. A gente fez isso quase em todos os lugares do mundo, né? Aventureira. E isso, assim, pausa, né, dramática, que o meu marido tinha sido atropelado por um ônibus um mês antes. No Aonde? Camboja. Meu Deus. E ele quase perdeu lá a perna dele. E, nossa, eu falei, pronto, tô viúva. E a gente tinha 2 meses de casado. Eu falei, pronto, tô viúva. Não acredito, meu Deus. Então foi assim, nesse nível, assim, a nossa vida. Então, Você por isso ficou que triste, né? Não, Você falou de um fiquei. jeito, meu Deus. Não, nossa, meu Deus, eu viúva. Não, eu falei assim, eu fiquei muito chocada. E eles achavam que eu era asiática. Eu não tenho nada de asiático, mas no Sudeste Asiático eu pareço um pouco. Então eles chegaram falando comigo na língua, eu não sabia. E ele tava andando, mas eu falei, gente, ele morreu. E sim, achei que eu ia desmaiar mesmo. E a gente tava sem seguro-saúde. E isso é uma coisa assim, que Não se você façam. não faça isso. Se você vai pra Ásia, não faça isso. Então, se ele tivesse quebrado a perna dele, a gente teria que voltar pro Brasil pra ele consertar no primeiro postinho, assim, no primeiro UPA, UBS que a gente visse depois do aeroporto de Guarulhos. Mas, porque era R$50 mil pra consertar a perna. Na Tailândia ainda, a gente teria que sair do Camboja, porque no Camboja não tem como. Rola. Não rola, né? Eles saíram não faz muito tempo de uma guerra civil e tudo lá é assim, corta. Não, Lá é. Ou tem muleta. Você usa muleta. Muleta corta tem, fora. E lá o Camboja é um lugar assim, que tem muitas pessoas mutiladas também, porque tem muitas minas terrestres até hoje. Pisou, explode, vai Explode e já era. Então você vê banda, várias pessoas, assim. Tem associações, porque tem muita gente mutilada da guerra. Porque é uma história muito louca que aconteceu no Camboja. Mas foi um dos maiores genocídios da história. O cara, ele pegou as crianças, e as crianças viraram soldados. E eles, pelo Camboja todo, eles plantaram mina. Então até hoje tem lugar que eles falam assim, não perigoso. entra. Eles falam assim, não entra porque aqui pode ter mina ainda. Então, só tem uns lugares assim marcados que você pode ir. Pode pisar. Então, mas aí voltando pro macaco. Eu tava lá sentada, cansada, aí o macaco veio, tipo assim, eu abri a minha mochila, falei, pronto, vai me roubar, fechei. Aí ele me abraçou assim, porque ele era grande, me abraçou e aí mordeu minhas costas. Nossa, o macaco me mordeu, o que é isso? E eu fiquei rindo, né? Mas não foi mordida de arrancar um pedaço? Não arrancou um pedaço. Só que tem raiva, né? E eu não lembrava da raiva. Porque essa coisa que a gente nem sabe, né? Tipo, a raiva, injeção no umbigo. O tio que tomava, né? Aqui no Brasil a gente sabe assim. Mas nem lembrei. Aí ainda perguntei pro Gabriel. Falei, e aí, tá sangrando? Ele, tá sangrando muito. Sério? Ele, não tem nada. Só tem um arranhão. Então tá bom. Só que eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Gente, se o macaco tem raiva? E se o macaco tem raiva? É um macaco, tipo... Ele mordeu e saiu fora. Tipo, eu falei, gente, o macaco... E fiquei de boa, assim, sabe? Gente, o macaco não me mordeu, não. E eu tava com 2 blusas. E ele chegou a furar as 2 blusas. Então foi tipo... Macaco. Não, foi. E aí, depois eu fui pesquisar o que era raiva, o que acontecia com raiva, né? E era uma coisa louca, porque... Aí bate no Google, a ansiedade dispara. Nossa, eu só fiz... Gabriel, acho que a gente tem que ir no hospital. Porque assim, raiva... daqui a uma semana você começa a ter medo de vento, água corrente, 2 semanas vem a óbito. Eu falei, Gabriel, que loucura é essa? Vamos pro médico. Fui pro médico achando que ia ser a coisa mais estranha do mundo, né? Nossa, eu... fui mordido por um macaco. Aí todo mundo, legal. O médico chegou, me colocou assim, um cotonete, limpou e me deu a vacina. Então eu tive que tomar 5 vacinas de raiva. E aí, só que lá eles não tomam no umbigo. E eu entendi porque eles não tomam no umbigo. Porque trava o corpo. Então a gente tava de moto, ele aplicava assim, eu travava. Aí eu ficava dura, tipo, Nossa. Braço e perna de um lado do corpo travada. Você tomou 5 de uma vez só? Não, eu tomei um dia, aí uma com 3 dias, 7 dias, aí foi indo assim.
Aí a Aqui última... no Brasil aplica no umbigo? Em cima do umbigo. Ah, não sabia. Ah, não, eu pensei que era mito também. porque Não, eu acho que sim. Todo mundo fala assim, você essa toma no umbigo. história é real. Mas eu acho que se me perguntasse hoje, eu ia falar, pode ser no umbigo. Porque trava muito, muito. Então eu tava, tipo, lá em Puquê, gente. Travada. Nossa. Porque ele me mordeu no primeiro dia. Poxa. Você não voltou mais lá no lugar do macaco? Não, nunca mais. Aí eu vejo macaco, fui pra Bali, depois vi macaco, ó. Fico Tchau, longe. macaco no Camboja, Tem Nepal. os Fui... dentão, né? É. O canino do macaco. Não, eu não gosto de macacas. Eu vejo e falo assim, gente, não dá. Porque, além de tudo, cada vacina a gente pagou R$150. Então, e a gente tava de mochilão, fazendo mochilão, assim, apertado. Assim, a diária do nosso hotel era R$30. Nossa. Então, era R$150 que, cada vez. E a última vez, quando eu fui tomar aqui no Brasil, aí me deu cachumba. Por causa da mordida. Então, não sei, ou porque eu fui em vários hospitais, mas eu tive cachumba e tive que ficar isolada aqui no Brasil também. Quarentena antes da quarentena. É, e assim, acho que tudo isso Já te preparou. foi acumulando, assim, porque no mesmo ano antes eu tive chikungunya, tive muitas coisas. Então, tava acumulando. E você com aquela sensação de que alguma coisa não tava legal. Isso, tinha alguma coisa assim, mas eu falava, não. Já tinha tido alguma crise de Não. ansiedade? Não. Não, só tipo, era uma coisa, às vezes eu tava muito triste, às vezes, nossa, eu tava assim, nossa, não faz nada sentido. A vida não tem sentido. A vida não tem Deprimida. sentido. E eu, assim, viajando o mundo, né? Às vezes batia muito medo, né? Então, o medo da Tailândia mesmo. Senti muito medo no começo, então eu não queria muito sair de casa. E eu me forçava, falava, gente, tô morando na Tailândia, como que eu não vou sair de casa? Então, tinha medo e não queria sair. Então, tinha essas coisas, assim, esses desconfortos. Mas eu continuei ainda. Depois disso, eu acho que eu continuei. Eu fiquei com essa questão uns 2 anos. Voltei pro Brasil, fiz outra viagem de documentário e tudo. E aí, foi quando eu comecei a investir mais ainda em criação de conteúdo, porque antes eu contava história. Essa aqui é a história, essa aqui é a minha história, essa aqui aconteceu. E tem história ainda pra contar, acho que por uns 5 anos. Mas eu falei, não, quero criar um conteúdo de valor, contar para as pessoas o que tá acontecendo. Só que eu comecei a receber crítica na internet, né? Os haters começaram a aparecer. Sempre. Sempre. Mas os haters, você fazendo bem, eles iam lá falar o quê? Eles falavam assim, isso aí, tipo assim, você não tem que ficar mostrando isso que você tá fazendo. Ou dava, tipo, indireta, assim, umas coisas que talvez não era nem hater, mas sabe aquela opinião que a galera tem, né, na internet? E aí, tipo, te cutuca, só que aquilo me incomodava. Então, às vezes vinha um comentário no meu canal no YouTube e eu perdi o dia. Você não respondia? Não, apagava. Apagava rapidinho. Vai lá, faz melhor então. Então. Isso aqui não, na minha cabeça era tipo, aquilo me invadia, excluía e depois ficava pensando, nossa, eu devia ter feito isso. Não, eu devia ter feito isso. Na hora não vem, né? Depois. Na hora não. E ficava aquilo, eu perdia dia. E aí foi quando eu falei, vou fazer terapia pra lidar com críticas, porque, minha vida agora vai deslanchar e eu preciso aprender a lidar com crítica. E aí, na terapia que eu comecei a descobrir algumas coisas, mas nunca tinha tido crise. E aí, só que foi assim, descobri na terapia que eu tinha que ter que eu precisava ter uma casa. Porque até então, desde que eu vim pro Mackenzie, né, eu não tinha tido casa. No meu primeiro ano de casado, eu e meu marido, a gente teve 27 casas diferentes. Porque era um mochilão, viajando, 8 países, 27. Tipo, não tinha guarda-roupa, não tinha nada. Toda hora mudando. Você vive com a mala, com a mochila de viagem. Isso, e era aquela, tipo, loucura de macaco atropelado, né, chikungunya, toda travada. Fiquei 2 meses travada. E ouvindo história triste também das garotas. Exatamente, e no outro desde lado... Fortaleza. Isso, muito. Então, e desde aqui de São Paulo, porque quando eu morava em São Paulo, eu já trabalhava com meninas e moradores de rua. Eu vivia na Augusta, porque eu morava aqui na Rua da Consolação, vivia na Augusta conversando com as meninas, que dava, né, que era seguro. Mas, e sempre lá, tipo, sempre ouvindo história, sempre associando. Só que aí, e eu também peguei aquela coisa assim, eu tô
mudando o mundo. Abraçou a causa, Tipo assim, agora é comigo. Madre Teresa vai ficar no chinelo. Ou super-herói, né? O super-herói. E aí, quando você vai andando pelo resto do mundo, você vai vendo que não tem Você como. acha que todo missionário, assim, tem essa pegada quando começa a fazer? Vocês. A pergunta é dupla. Fala você, Gui, que Sim, eu tenho a minha opinião. sim. Ah, Quando... Se a pessoa tem o desejo e pensa, É. eu posso mudar o mundo? Sim, com Sim. certeza. E se realmente você começa... Eu não tô duvidando, tá? Não. É uma questão mesmo. é uma dúvida. Não tô duvidando, é uma dúvida. Eu não tô duvidando da palavra de vocês, é uma Aham. dúvida minha. Vocês acham que dá pra... Tipo, não é enxugar gelo, mas Tô bem, né, hoje. Pode falar. Porque eu penso assim, eu vou ajudar na Praça da Sé. Aham. Inclusive eu fiz isso uns tempo atrás, eu fui levar cobertor. Fui com um amigo meu, eu levei. Só que você passa lá no dia do frio, a galera tá encolhida. Daqui 3 dias, aquele cobertor tá jogado. Sim. E então Ou daqui um dia, né? um dia. Então o Se cara... ele não vendeu. É. Ainda tem essa que eu não sabia. Então o cara ali na Sé, tô dando a Praça da Sé como exemplo, porque foi onde eu passei. Ele não leva o cobertor dele pra onde ele vai. Então, beleza. Sim. Vai dar o frio daqui um tempo, ele não tem mais o cobertor. Então, você vai ter que voltar pra aquele mesmo cara. E aquele monte de gente que tem espalhado pelo país, vai. Então, eu acho que... E essa... Pra mim, essa foi uma das questões que mais quebrou a minha cabeça. Porque eu comecei a entender, né, indo pras meninas mesmo, que não adiantava eu ir lá toda noite e falar: nossa, Jesus te ama. Ou, Sai nossa, dessa vida. E a pessoa, tipo assim, tá bom, já aceitei Jesus, tô indo na igreja. Mas as contas estão chegando. Tipo, e como que eu vou pagar? E elas Aluguel, falavam, né? Então, eu entendi que eu precisava ver que era a mudança social, né? Então, a transformação social de uma pessoa, que não ia ser o mundo todo, como eu tava achando a minha vida toda. E aquilo foi, né, mexendo muito na minha cabeça. Então, entender mesmo, a gente que é missionário, eu falo que eu sou ex-missionária. Ex-missionário. Ex-missionária. Tá. Já Pode tivemos colocar, o Isabela. ex-matador, agora... E ex-missionária. O ex-matador. Agora é ex-missionária. Ex-missionário. Mas foi... Eu entendi... Não vamos colocar na descrição do vídeo lá, Isabela Borges, Ex-missionária, tipo... Vai ser legal. Mas Isso dá um corte, hein? Vou uma cair ex... matando. Pô, mas você não tá indo. O pior que não. Aquelas... Não tô indo mais, não. Aí explica porque você Isso. brinca do ex-missionário. Porque... Então. Por que eu ex-missionária? Porque eu tava entendendo que eu tava indo de um jeito que, nossa, a minha missão, ela tava muito além daquilo que a gente acredita na missão. Que quem é a resposta é Jesus. Né? Então, minha terapeuta, ela falava assim: Isabela, ninguém pode salvar a dor de ninguém. Ninguém é salvador. E eu ficava assim, ok, mas eu sei quem pode salvar a dor. E quem salva a dor de uma pessoa, pra mim, na minha crença, é Jesus. Não sou eu. E aí aquilo começou a trazer cada vez mais, assim, na minha cabeça, destruição. Porque eu tava passando por muito tempo achando que, não, eu vou fazer isso. Eu vou resolver. Eu vou resolver, só que, tipo assim, nenhum ser humano consegue carregar o peso do mundo nas costas. A gente conhece uma pessoa que pode, né? Só, e não sou eu, né? É Jesus, porque eu não consigo. E aquilo começou, né? Acho que veio a maturidade também, porque eu tava no calor do momento, eu fui embora, a hora que eu vi já tava 6 anos vivendo numa mochila. Desde que eu vim pra São Paulo já eram 10 anos, sem casa, tipo, porque aqui em São Paulo eu vim fazer faculdade, mas eu não fazia só faculdade de estágio, né? Então eu tava fazendo um monte de coisa. Então, veio esse turbilhão. Aconteceu muitas coisas até eu ser ex-missionária, mas eu comecei a ter crise de ansiedade. E, na verdade, eu não sabia que eram crises. Então, eu ia falar numa igreja sobre missões, ia daqui lá passando mal. Né? Daqui lá, não. E passando mal... Tipo assim, passando O mal. que você sentia? Não, fala pro pessoal o que é que você sentia. Eu tinha muita, tipo, dor de barriga. Tipo, dor de barriga pra mim... Desinteria. E assim, eu achava, não, comi alguma coisa ruim, então eu tô indo de manhã. Eu já não agendava nada de manhã. Então eu não fazia nada de manhã, porque de manhã eu passo mal. Tinha questões, sim, que eu tive muitas intoxicações alimentares na Ásia. Morou em tudo que é canto aí, deve ter comido de tudo. E aí eu tinha, só que de manhã eu saía e passava mal. E teve um dia específico que eu passei muito mal no Uber.
E aí depois o Uber virou tipo assim, meu Deus, O Uber. problema é o Uber. É, né? o problema é o Uber. Preciso comprar um carro. Eu ainda não comprei um carro, já venci essa do Uber. Mas eu passei muito mal no Uber. Tive que pedir pra ele parar num posto de gasolina. Tipo, era domingo de manhã, ainda tava tendo festa no posto. Perguntei pra moça, falei assim, precisava ir no banheiro. Eu falei, moça, eu preciso ir no Igual a galera banheiro. virada do sábado. Muito. Ela falou assim, não tem a chave do banheiro. Então eu fui no banheiro que tava com a porta aberta. Tipo, com uma festa, assim, no posto. O banheiro tava terrível, mas eu tava passando tão mal, não tinha o que fazer. Eu falei, Gabriel, que é o meu marido, ele tava comigo. Eu falei assim, eu vou usar esse banheiro. Segura a porta aí. Não, e ele falou, eu vou lá ver se tem papel, me espera. Não deu tempo. Eu usei o banheiro com a porta aberta. Eita, Com uma festa fora. você tá desesperado. Tava desesperada. E o organismo queria pôr pra fora. Isso. E aí, daquele dia eu ainda falei, mas eu fiquei passando mal, passando mal, passando mal. E aí, depois, então, de manhã, não posso sair de manhã porque eu passo mal, olha que isso. Virou piada, né? Tipo. Vai limitando, vai vendo que vai Isso. limitando a vida, né? Já não saio mais de manhã, É. já não posso sair de qualquer jeito. Uber, vai É, entrando na o lista. Já não Uber. posso pegar Uber. Sim. Até que eu ganhei uma viagem pra Austrália. Então, a missionária ganhou uma viagem de 5 dias pra Austrália. E era, tipo, tudo pago. Eu ia pra Austrália. Meu sonho de criança. Nossa, tô realizando meu sonho, não acredito. Vou com meu marido, a gente vai passar 5 dias na Austrália. Vai ser uma coisa muito top. Tô eu lá em Guarulhos. Entrei no avião. A hora que eu entrei no avião, meu coração disparou de um jeito que eu nunca tinha sentido. E aí veio a dor de barriga, a ânsia de vômito. Comecei a ter uma crise de pânico muito, muito forte. Tanto que eu tive que chamar o comissário de bordo. Ele falou, o que você faz quando isso acontece? Aí eu falei, eu respiro. Mas porque eu não queria ir embora do avião. E se eu soubesse de tudo que teve... Não, tudo bem, eu faria tudo de novo. Mas eu passei muito mal. Deixei... Ele falou, você quer descer? Eu falei, não, vou continuar. Dava tempo ainda de desembarcar. Dava tempo de desembarcar. Mas eu falei, não, vai dar certo, vai passar. Só que foi piorando. Então, naquele voo... Já tinha decolado. antes, aí decolou. Fiquei mal, achei que eu tava com medo de voar, mas não era. Era um medo, assim, surreal. Então, eu fui... Medo de morrer. Medo de morrer. Falei, gente, não tem mais sentido. O que tá acontecendo? Mal. Fui no banheiro naquele voo, que era pro Chile. Eu fui umas 6, 7 vezes. Vomitei na roupa. Tipo, foi uma coisa muito horrível, assim. E eles... A Latam me tratou super bem. Eles me colocaram pra frente. Ficou quase um banheiro só pra mim. Foi bom, mas eu não conseguia. Quando eu cheguei no Chile, que depois eu ia pegar mesmo 16 horas de voo, ali eu falei, não, eu não quero ir embora, eu não quero ir. Tipo, desesperei. Travou no Chile. Travei no Chile, falei, não vou. Liguei pra minha irmã, que é terapeuta. Liguei pra minha terapeuta também. Elas, não, respira. E técnica de respiração não dava nada, assim. Nada ajudou. Quando você tenta controlar a respiração estando descontrolado, é horrível, né? E aquilo ali também, tipo assim, eu nunca tinha sentido aquilo. Nunca. Então, eu tomei um remédio, um relaxante muscular. Aí eu consegui descansar. E falei, vou. Aí entrei no voo, no meio do voo pra Austrália também, voltou. O remédio passou o efeito. Comecei a sentir de novo aquele desespero, falta de ar, né? Dor de barriga, muita ânsia de vômito. Fiquei andando. Coração a milhão. Coração, nossa, eu falava, vai parar. Só que eu Sudorese. sabia. A mão assim pingava. Mas eu sabia que era uma crise de pânico. Então eu sabia, eu não vou morrer, mas isso aqui é pânico. Se tem alguma coisa, isso aqui é pânico. Não mata é pânico, isso é verdade. Só que eu, tipo assim, eu nunca tinha visto uma pessoa com um ataque de pânico, mas eu falava, isso aqui é um ataque de pânico. Eu passei por um psiquiatra uma época que eu tava com crise de pânico igual você. E eu ia viajar. E eu falei, não vou. E a passagem paga, ele falou, você não vai? Então você não vai. Eu falei, não, mas eu acho que eu vou. Ele falou, decide, você vai ou não vai? Eu falei, não sei, eu quero ir, mas eu não tô com medo. Sim. Aí ele foi bem emblemático, assim. Ele falou pra mim o seguinte, a hora que você entrar no avião, vai fechar a porta, você não sai mais. Sim. Você pode gritar, espernear, chorar, não vão abrir a porta. Ou você vai ou você não vai, decide. Sim. Aí aquilo meio que ficou na minha cabeça. Eu falei, eu entrei, fechou a porta, eu não posso descer mais. E eu absorvi de um lado, de uma maneira boa. Falei, Sim. vai entrar, eu vou entrar, o avião vai fechar e eu só vou descer do outro lado. Sim. E pronto, e acabou. Pronto, é só isso. Às vezes a palavra que é bem colocada, né, a frase, soa bem. Ajuda. Parece que foi
marretada. Sim. Mas foi muito bom. E é legal a gente observar que a gente precisa de pessoas em momentos assim, né? Com Pra dar certeza. uma palavra, pra Sim. escutar, se ligou pra terapeuta, É. né? A gente precisa disso, né? Sozinho não tem como, né? É Por mais que foi difícil, uma é difícil. chapuletada que ele me deu, né? Aham, Você vai sim. entrar, fechou a porta, esquece. Aham. Mas É. valeu. E valeu, tipo, pra mim elas me ajudaram muito, mas era uma coisa muito nova. Eu não sabia o que era. Então eu descobri indo pra Austrália, cheguei na Austrália ainda, tive crise todos os dias, cancelaram o voo, perderam mala. Nossa, foi tipo um caos a viagem, tendo crise e ainda porque tava sempre muito ligado ao meu passar mal, né? Uhum. Então, eu passava mal e eu tava 12 horas de fuso horário, diferença. Então, naturalmente, eu lembro que eu tava tipo, eu tô ansiosa, eu tô enjoada. Aí todo mundo falava assim, mas a gente também tá enjoado, porque agora no Brasil era pra ser meia-noite e agora é meio-dia, a gente tá comendo. Aí eu, tá bom. Mas ainda assim, foi uma coisa muito nova. Então, eu voltei pro Brasil focada, tipo, vou melhorar, voltei pra terapia, mas tendo muitas crises. E aí, foram 40 dias de crise. Nas 2 primeiras semanas, eu perdi 9 quilos. E não entendia, nada fazia sentido. Tava tudo sim, eu ficava em casa, parecia que tinha uma pessoa com uma faca, assim, atrás do meu pescoço, aquela sensação de, nossa, vou morrer, vou cair, né? Eu moro no 22º andar, vou cair daqui. Tipo, e eu tava de boa, mas foi piorando, assim. Então, Sono. sono, não dormia, né? Eu ficava... eu já tive antes, eu já tinha insônia, mas eu não sabia que isso era, né? Era ansiedade. Então, não dormia, sempre acordava muito triste, acordava já desesperado, o coração batendo muito, muito rápido. Uma queimação no braço, né? Da Aí ansiedade. você pensa que você vai desmaiar, que você vai morrer. Vou morrer, vou passar mal de novo. Então, eu parei de ir. E eu falo assim que eu tô numa eterna quarentena, porque foi em novembro de 2019 que isso aconteceu. Aí eu comecei a sair de casa. Quando eu comecei a sair sozinha de casa, tudo fechou. E cá estamos nós. Mas agora eu tô saindo de casa sozinha, né? Foi um período. Mas eu fui descobrindo coisas que me faziam focar. Coisas que me faziam estar no presente momento, né? Uhum. Mas eu não melhorava. Então eu tive que ir pro psiquiatra, entrar com medicação. E aí fui assim, a destruição mesmo pra mim, Pra né? você era... Pra mim, porque como assim, né? Eu sou eu. Como que eu vou tomar remédio pra ansiedade, pra coisa da cabeça, pra um transtorno mental? Gente, eu tô aqui salvando o mundo, né? Como que eu não tô conseguindo cuidar nem de mim mesma? E aí foi um processo, né? De aceitação do remédio, de até o remédio fazer efeito, porque eu tava nessa carga muito grande, né? De ansiedade. Então, até a gente ajustar certo a minha dosagem, tudo. Mas eu fui melhorando. Desde que eu comecei a tomar o remédio, eu lembro o dia, porque eu anoto, assim, quantos dias eu tô tomando remédio ainda. Mas eu comecei a escrever muito, que me ajudava. E aí eu comecei a tomar remédio no dia 21 de dezembro de 2019. Nossa, gravou, hein? Gravei, eu sei todas as datas. E depois eu só fui ter crise de novo em maio do ano passado. Vai espaçando mais, Vai né? espaçando, né? E depois outubro. E agora até outubro eu não tive crise. Então, Nossa, desde... ela falou um negócio muito bacana, porque quem tá na crise acha que vai passar, puta, daqui uma semana vai me dar de novo. Isso que você falou é muito legal. Você começa a fazer o tratamento, usa o medicamento, então não desespera. Começa a espaçar mais. Pode ser que tenha uma crise? Pode. Sim. Mas pode ter muita certeza que ela não vem forte igual a outra, experiência própria. Sim. E vai aumentando. Deu hoje, deu daqui uma semana. Puta, tô 2 meses sem crise. Tive um pouquinho. Sim. Tô 6 meses, o negócio espaça. Então, isso que você falou é muito válido pra quem tá ouvindo. E aí a gente acha que a nossa vida é a crise. Sim. Né? Então, aconteceu uma crise aqui, uma crise 2 meses, né, atrás. Nossa, eu só vivo com crise, não sei o que lá. E, tipo, tem um meio que você tava bem. Você só olha o ruim. Então, a minha terapeuta mesmo me fez ter um calendário do humor. Tem um aplicativo super legal. Todo dia ele me perguntava, e aí, como que você tá? E eu colocava o meu dia, às vezes colocava uma foto do dia. Então, quando eu tive uma crise, eu tive um dia ruim, né? Não, você tava mais ansiosa,
tava com mais ansiedade, né? Não foi uma crise de pânico, mas eu tava mal. Eu conseguia ver, nossa, eu tô há 100 dias tendo dias bons, dias incríveis. Fala qual que é o aplicativo? Deixa eu ver. O nome acho que é Daylo. Daylo. Eu tô pedindo porque é interessante. Às Claro. vezes quem tá ouvindo vai curtir, vai se identificar. Me ajudou muito, porque ele manda notificação. Então, Que você beleza. lembra de... E Enquanto ela procura, Pode falar. lembrar, galera, que quem se identifica com isso, inscreva-se, né? Inscreva-se no nosso canal Sim. e Boa. compartilhe essa mensagem com alguém. Manda esse vídeo pra alguém que vai ser muito útil. Boa, esse exercício, Isa, de anotar, às vezes um dos que a gente chama pra gente classificar as nossas emoções, né? Nesse Sim. autoconhecimento, a gente precisa saber como eu estou me sentindo hoje, como está a minha mente hoje, qual é o meu sentimento hoje, qual é a minha emoção hoje, Sim. como eu estou. Isso vai ajudando a gente a identificar dia por dia, né? Aham. Sabendo que é um dia de cada vez, né? Sim. Então, E assim, e o dia ruim, ele não vai anular os outros dias, né? Não vai anular tudo aquilo que a gente construiu, tudo aquilo que a gente Exato, desenvolveu. Então, foi uma coisa que foi muito bom. Ó, o nome do aplicativo é Day, né? De dia, Daylio. Daylio. Dado amor Y, né? D-A-Y. Isso. I-E-L-I-O. Daylio. Daylio. Como se fala? É. E dá pra você ver todos, né? Tipo, esse aqui só tem um dia triste Ah, que legal. no mês todo, né? Então, Aí esse você aqui é vai janeiro. alimentando diariamente. Diariamente, aí tem como você colocar foto, tem como você colocar metas de comer saudável, fazer exercício, meditação, e você vai colocando o que você fez. E é legal que no final do ano ele mandou pra mim um relatório, tipo assim, os dias que foi bom, você tava cuidando das suas plantas. Os dias que foi bom, tipo, foi ruim, você tinha dormido mal. E aí você começa a entender, tipo, então eu tenho um padrão. Se eu não dormir bem, se eu tô ansiosa por alguma coisa, se eu tô comendo muito lixo, muita se eu tô coisa comendo porcaria. muita porcaria, tipo, uma semana depois. Comendo lixo, Gui? Como assim? Meu. Vai brincando. Traquinas, Coca-Cola, isso aí. Não, tudo não, lixo. ele não derrubar, não. É verdade. Né? Não, mas é. Coisas gordurosas. Coisas. Muito Que são açúcar. os embutidos, né? Sim. A farinha branca, tudo. E foi uma coisa que também que no começo, hoje eu já como tudo. Até preciso voltar à minha dieta de ansiedade. Mas foi uma coisa que me mudou muito, né? Então, eu sabia quais eram os alimentos que diminuíam a ansiedade e quais eram os que aumentavam. Então, eu sou apaixonada por café, mas eu parei de tomar café desde a primeira vez. Eu voltei agora, né? Obrigada, agora eu fui liberada. Recebi alta. Mas... Sua médica deu alta? O meu psiquiatra deixou. Então, eu voltei a tomar café, mas eu tomava só descafeinado, ou não tomava. Ou suco de laranja melhora, então suco de laranja. Então foi coisas assim que eu fui descobrindo que me ajudaram bastante nesse processo de estar melhor hoje, né? De estar bem, de entender a ansiedade, de não odiar mais a ansiedade, mas de entender que ela é uma velha amiga que tá aqui pra às vezes dar uma... Pra atrapalhar, não pra ajudar. E ela, tipo assim, pra mim, eu falo, foi a pior coisa que me aconteceu. Mas se não tivesse acontecido, talvez eu ainda estaria tentando carregar o mundo todo nas minhas costas. Tava querendo salvar o mundo, fazer tudo. E é muito Exato. louco E que você tava ajudando, né? Uhum. E esse é um problema da gente brasileiro. A gente procrastina muito as coisas, principalmente quando a gente fala de cuidado pessoal com a nossa vida, né? Então... tem um paciente que fala, eu tô tendo uma crise de pânico, de ansiedade, né? Um paciente novo. Quanto tempo você tá tendo? Já faz uns 2 anos. Uau, 2 anos. Como você tem conseguido sobreviver em 2 anos? Trabalhando, tendo a vida. E a gente sabe que vai destruindo, né, as áreas não sei. Você falou, perdi 9 quilos. Sim. Então, em outros casos, atrapalha o relacionamento, atrapalha a vida em família, eu me isolo. Perdi o emprego. Né? A gente vai observando que vai destruindo, né? Eu lembro que o Chris falou uma coisa interessante que pra gente, ele falou assim, olha, você tem que olhar o seu problema e fazer a pergunta pra ele, isso aqui tá Chris Montgomery. isso aqui tá atrapalhando nessa área da minha vida, tá atrapalhando isso aqui, tá atrapalhando isso aqui, e você faz um balanço e uma análise, né? Sim. Olha, isso aqui realmente está me causando prejuízo, então eu preciso resolver esse problema, né? E assim, eu acho que
pra mim foi desesperador quando eu pesquisei ansiedade na internet e eu vi que a pessoa demorava 6 anos pra procurar ajuda, né? Acho que a média é 6 a 7 anos pra procurar ajuda. Falei, de jeito nenhum, eu vou procurar ajuda. Fui pro psiquiatra. Você tá ansioso, tem que ir logo, né? Não demora 6 anos. O que você vai fazer? Será que vai pedir uma mandinga? Não sei o que. Eu falei, não, vou procurar. Tinha muito problema com os remédios, porque minha família toda sempre tomou muito remédio. Me dá aqui um remédio e tal, me dá aqui... E eu assim, nossa... Eu lembro que quando eu cheguei no psiquiatra, eu tava muito mal. Eu pensei, agora pronto. Mais um pra turma. Mais um, uma né? pro time. Mais uma pra família. E eu lembro que eu abri a porta, assim, o meu psiquiatra, ele é muito... Ele é uma pessoa muito... muito querida, assim, né? Ele é muito jovem, na verdade. Então, eu lembro que eu cheguei, subi a escada, a hora que eu olhei, ele virou e falou assim, imaginou um senhorzinho Você já careca, não botou fé né? no cara. Aí eu, tipo... tá. Então foi uma sessão muito leve e eu falei, não, eu não quero ser igual a minha família, que vai tomar remédio pro resto da vida, que não sei o que lá, não sei o que lá. Ele, não, mas não é assim o remédio, vamos entender melhor. Então, e foi muito bom, assim, né? Tem sido muito bom todo esse tempo de tratamento. Legal. E esse preconceito em relação à medicação, a gente vai quebrando ao longo do tempo, né? Todo mundo... Por isso que eu conto os dias até hoje. Não, mas sensacional. Isso é legal mesmo. E todo mundo tem um pouco ainda de preconceito, né? A gente vai quebrando, né? Sim. E vendo que, cara, é algo pro nosso bem. Assim como a gente toma um remédio pra quando a gente tá com uma dor de cabeça. Sim. Tem gente, claro, que vai necessitar de uma medicação a longo prazo e tem gente que não. Mas o nosso medo já de vou tomar remédio a minha vida inteira, já bloqueia a gente. Não, deixa eu fazer outra coisa. E isso é ansiedade, né? Tem que pensar no hoje, querida. Vamos pensar aqui, agora. Vamos respirar, não vai colocar pra frente. Porque você fica pensando, meu Deus, lá pro futuro. Então, isso pra mim foi difícil. Então, eu mudei o nome do remédio. Aí, meu remédio chamava Sementinha. Aí mudava a sementinha, mais uma sementinha, 2 sementinhas, foi aumentando, legal. Né? Você dá uma... E aí eu comprei. Eu não gostava de várias coisas que hoje, assim, pra mim é essencial. Mas ganhei uma plantinha pequenininha. E aí minha irmã falava assim, tá vendo? Essa aqui é a sementinha. Conforme ela vai crescendo, é o mesmo jeito que o remédio tá te ajudando a crescer. Aí eu, tá bom. Então, todo dia eu ia tomar o remédio, olhava lá minha plantinha e vai crescer. E faz bem, né, pra cabeça, cuidar de planta e tal. Não, hoje eu tenho, tipo, acho que 50 espécies de suculenta em casa. Nossa, aí já passou... Sim, não, mas tá tudo igualzinho, acumuladora. Não, ainda tá... A velha dos gatos, né? Mas eu já sou, tipo assim... Eu já sou tipo assim, nossa, eu sou a tia da planta. Mas muitas plantas, passava tempo cuidando da planta, né? Quando eu não tava me sentindo bem, ia lá, mexia na terra, porque ainda entrou a pandemia. Dentro de casa, eu morando no 22º andar, não conseguia sair, né? Antes eu ainda fazia caminhada de noite. Você olhava pela janela? Tipo, altura, não olhava. Pegava? No começo me deu medo, assim. Nossa, eu achava que eu tinha que ligar e falar assim, ai meu Deus, passou um pensamento aqui de pular pela janela. Pular pela janela. E eu fui entendendo, não tô querendo morrer. Você quer morrer? Não quero morrer. Eu queria sair, né? Então eu queria sair. Aí eu pensava, fazia todo o caminho. Não, desce o elevador e aí você vai estar na rua. Não precisa ter atalho. Então vinha isso. Então não passava, tipo, na minha varanda eu criei ali o lugar das minhas plantas e eu conseguia também estar ali, porque antes me trazia medo, mas eu falava, não, olha aqui, o tanto de coisa que tá aqui, tá seguro, elas estão aqui, tá tudo bem, né? E aí fui descobrindo planta, origami, já gostava de foto, mas comecei a fazer foto dentro de casa. O pessoal já vai anotando algumas coisas que podem ajudar. Até eu já origami é aquele japonês, né? Isso, quando eu começava a ter crise, antes de começar com os medicamentos. É dobradura que fala, né? Isso, dobradura. Pegava um vídeo no YouTube, colocava o vídeo com a pessoa ensinando, ia dando pause e fazendo, né, o origami. Aquilo me ajudava a acalmar e a pensar ali naquilo, né? Tipo, me distraía. Então, fiz pintura com lápis, mas não gostei muito. O origami foi tipo, fiz muito. Aí coloquei meta, fiz porque eu sou cheia de coisa de... Tsuru, não é? Tsuru, fiz tsuru. Fiz muito, eu fiz um arco-íris de tsuru. Depois quando deu 80 dias desde a minha primeira crise, falei, vou fazer uma borboleta para cada dia. Fiz 80 borboletas. Você vai ocupando a mente e vai desviando o foco, né? E aí eu fui vendo que existia muito mais do que eu salvar o mundo, né? Então, eu podia fazer novas coisas, eu podia me reinventar. Então, foi quando eu mudei, assim. Acabou que, nesse tempo, eu não podia viajar.
né? Não dava pra estar viajando em missões. Eu não entrava no avião e também ninguém entrou no avião, então eu tava em casa lá, tipo, não tem ninguém que salvar, a pessoa que eu posso salvar agora sou eu, e eu vou escoar um pouco disso pra internet. Então quero ajudar outras pessoas com, né, a saúde mental, entender um pouquinho melhor sobre a profissão e tudo. Uma parceira nossa. Exato. E Isa, mas no momento de crise a rede social te fazia bem ou indiferente? A rede social sempre me fez mal. Rolava uma comparaçãozinha? Então, na verdade, ela era uma coisa muito mais, Porque é legal assim. você falar, sendo uma digital influencer, falar isso de como a gente consegue usar bem a rede social. Sim. E como que é esse balanço com a saúde mental, ansiedade, crise de ansiedade. É que, pra mim, eu não tinha tanto a questão da comparação. Às vezes eu ficava pensando, assim, teve na pandemia, eu comparei muito. Eu falei, gente, a fulana tem sol no apartamento dela. Eu não tenho sol no meu apartamento, porque eu não tenho sol. Começa umas comparações bizarras, assim, né? Mas é pra gente ver, né? Que a gente compara o negócio, né? Tipo, a vida dessa pessoa, mas às vezes você tá comparando o sol que bate na varanda da pessoa, da sua não. E a internet, ela faz isso com a gente, né? Então, eu me sentia muito invadida. Eram muitas pessoas dentro da minha casa. Eram muitas pessoas dentro me cobrando, né? Elas não estavam falando, posta, cria. A partir do momento que você começa a expor, quem tá do outro lado se sente de casa. E aí se você não sabe delimitar, tem muita gente dentro, né? Da gente que não consegue lidar. E ao mesmo tempo, a internet, ela tem uma velocidade muito grande. Então, você olha uma pessoa, daqui a pouco, pra mim, né, era isso. Nossa, o fulano tá lá do outro lado do mundo, agora ele já tá aqui, e tá ali, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, e o que eu tô fazendo? Nossa, eu não tô fazendo nada na minha vida, né? E, ao mesmo tempo, muita gente postando muita coisa. Eu tô malhando, eu tô fazendo isso. E aquilo... Vida perfeita de todo mundo. Todo mundo vida perfeita. Nossa, e aquilo vinha, assim, me deixava muito ansiosa, né? Então, o que eu tô produzindo, o que eu tô fazendo, Então, eu fiquei, no começo, pelo menos 2 meses sem internet, né? Sem o Instagram. Aparecia, postava alguma coisa, principalmente nos melhores amigos. Até porque eu sei que foi eu falo que foi tipo um romper, assim, né? Uma coisa que rasgou, assim, pra mim. Até na questão de missões, porque como eu não tava mais fazendo missão... As pessoas que me suportavam, né, as igrejas que mantinham o meu trabalho, acabaram indo embora no mesmo tempo. Não foi por causa por causa do meu adoecimento, mas foi porque eu já não estava bem, a gente não estava viajando, eles tiraram. Só que eu tinha uma casa para manter, né, várias coisas acontecendo, então foi bem, bem difícil. E aí, ao mesmo tempo, eu não tinha o que falar. Tipo, a única coisa que eu tinha para falar na internet era... Oi, tô aqui viva mais um dia, gente. Mais um dia lutando pra tomar meu café da manhã. O pessoal perguntava, e aí, tá sumida? Tá, sim, até hoje. Fala, e aí, quando é a próxima viagem? E eu, tipo... Espera, sou ex-missionária. Não, mas da hora. Você consegue lidar bem com essa situação. Hoje eu consigo lidar melhor, mas assim, por muito tempo eu tava pensando, nossa, o que eu tô fazendo aqui não tem relevância nenhuma, né? Hoje eu trabalho principalmente com o empreendedorismo dentro do Instagram, ajudando outras mulheres que têm seus negócios a potencializar o Instagram delas, né? Então, criar conteúdo, ter um negócio dela dentro do Instagram. Então, pra mim, isso, assim, tipo, como assim? Eu não tô com as crianças? Eu não tô de chinelo? Eu tô, tipo, maquiada olhando pra uma câmera? Isso aqui é mudar o mundo? Então, isso era uma coisa que me doía bastante. Mas foi uma construção que eu fiz, né? De entender, uau, esse aqui é o meu processo. Então, vocês entendam. Esse aqui é o meu processo, todo mundo pode mudar, sabe? E isso que eu falava. Você pode mudar, você não precisa você não vai salvar o mundo. Eu ainda falo, né? Tem muita gente que me segue e quer ser missionário, mas, calma, né? Vai com calma. Vamos terminar os processos, vamos ver como que você tá. E a internet, ela faz isso, né, da gente. Ela faz as coisas ser muito rápida, porque em uma frase que todo mundo fala, né? Não compara o seu bastidor com o palco do outro. Então, a gente não tá vendo o que a pessoa tá construindo há muito tempo pra ela ter tantos 1000 seguidores, pra ela ter uma casa legal, pra ela ter viagem, pra ela ter, sei lá, recebidos. A gente não vê Todo mundo quer isso. Todo mundo quer recebidos. O Jim Carrey falou uma vez que ele queria que todo mundo
por uma... Não sei se vocês já viram isso. Eu não vi. Que fez o Máscara lá. O Jim Carrey, né? Só tem... Que ele queria que todo mundo fosse famoso, rico e tivesse tudo uma vez na vida. Fama, dinheiro e saúde, velho. Pra ver que não é tudo, que isso não é tudo. Porque ele teve tudo isso e mesmo assim ele não estava bem. E todo mundo acha, se eu tivesse dinheiro, se eu fosse famosa, eu ia estar bem. E não é bem por aí. E não é. E aí a gente acaba comparando, né? Então a internet, ela mostra o palco da pessoa. Ela vai mostrar a parte que ela tá bem, a parte que ela tá recebendo alguma coisa. Não vai, tipo, é muito poucas pessoas que vão falar assim, gente, eu tô aqui mal. Né? Nossa, não tô bem. Ainda isso a gente tá vendo hoje, graças a Deus, um pouco mais, né? De gente que parece ser humano. Mas tem coisa que ninguém precisa mostrar mesmo. Mas a gente não pode ficar comparando. E aí isso vinha muito, né? A minha... Nossa, preciso estar produzindo, preciso fazer, preciso estar aqui. E isso desgastava bastante. E foi que eu diminuí bem o meu nível, né, do Instagram. Só que é a minha plataforma de trabalho. Então eu criei algumas coisas... pra me tornar, pra ele ser seguro pra mim. Então, acordar não é a primeira coisa que eu vou ver. Tipo, é bem básico. Mas a gente, às vezes, nem levantou da cama e você já tá lá rolando o feed. Pega, né? Então, não é a primeira coisa. E a mesma coisa pra dormir. Então, faço tratamento pra insônia hoje. Ainda, né? Eu preciso ter 2 horas antes, sem o celular. Higiene do sono, vale a pena. O pessoal que tá assistindo aí, pesquise sobre isso, pergunte pro seu terapeuta. Sim. Higiene do sono, pra você dormir melhor, faz toda a diferença na qualidade de vida. E ainda mais se, tipo, eu trabalho com isso. Então, se eu não saio do Instagram, eu não saio do meu trabalho. Né? Trabalhar 24 horas por dia, ninguém merece, né? Ninguém merece. A gente tá assim, né? Olhando. E mesmo acho que pra quem não trabalha, o Instagram não tem que ser, tipo, nosso entretenimento, sabe? Sim. Tipo, final. Porque é muita tela, né? Tem que ter uma coisa real, a gente tem que tocar em alguma coisa. Então, isso me ajudou, né? Acordar, dormir e durante o dia eu saber direito aquilo que eu precisava ver e o que eu não precisava ver. Então, eu dei unfollow em, sei lá, 400 pessoas e falou alguma coisa que, não sei se isso me deixou, né? Mas isso aí você tá sendo, né? Tipo, tá cancelando. Não tô cancelando ninguém, não tô falando pra ninguém. Mas se não tá fazendo sentido pra mim... É inteligente, né? Gente, é inteligente. Se não tá fazendo sentido pra você, tira. Né? Se não tá sendo bem, talvez a pessoa não é uma pessoa tóxica, mas pra você ela é tóxica. Pra você, a produtividade dela te faz comparar. Talvez faz você se sentir mal, né? Faz você se sentir, nossa... Isso tá me deixando, assim, a pessoa não é nem meu chefe, mas eu quero apresentar, eu quero fazer uma coisa, né? Tipo, você fica aquilo ali, não, tira, silencia, né? Então, eu até falo assim, se a pessoa te conhece, silencia, a pessoa não vai saber, de vez em quando você lembra lá dela, vê os stories assim, ó. Só passa de olho fechado assim e pronto, silencia, restringe. É hater, tá sempre comentando uma coisa, você não quer bloquear? Restringe. A sua saúde mental, né? Faz bem. E a hora que você for pegar o feed pro seu entretenimento, é importante você ter coisas... Quer saber o que você quer. Lhe agrada. Porque é sua coisa, né? Sim. Você não tá ali pra, tipo, quero ver aqui, sei lá, coisa ruim. Ou, nossa, eu vou aqui, esse corpo, meu Deus, quero esse corpo, né? Talvez vai ficar tipo, quero isso. Não, delimita. Vê gente que é humana, né? Tô seguindo umas pessoas que parecem, nossa, parece robô. Por quê? Né? A gente vai pegar gente que tá... perfeita, vida perfeita, corpo perfeito. E eu sempre falo, gente, perfeita. A pessoa nem posta, né? Ela tá ali falando dela, a hora que posta uma foto é outra pessoa postando. Então, ela não tá ali o tempo inteiro igual você acha que a pessoa tá, né? Morrendo ali no Instagram dela pra ficar 24 horas te entretendo. Não é assim. Então, é importante a gente criar essas filtros, né? Filtros, assim, pra ter um bom tempo nas redes sociais, pra você usar a rede social com sabedoria, porque hoje é uma ferramenta muito poderosa de mensagem, é uma ferramenta de conexão, é uma ferramenta de aprendizado, né, de conhecimento. Se usar pro bem, Se dá usar certo. por bem. Só que eu não posso falar, gente, usa pro bem, você tá usando mal. Mas eu sei filtrar o que eu vou assistir, o que eu vou ver. Então, é importante pra gente, assim, pra mim é muito importante. Eu sei o que eu tô vendo aqui, a quantidade de tempo que eu passo aqui no Instagram, o que eu vou querer fazer, o que eu vou querer falar, né? E o tanto que eu vou deixar
as pessoas entrarem, né, dentro da minha casa, né? O quanto que elas podem entrar aqui e fazer parte disso tudo. Quem tá assistindo aí, então pega as dicas, porque como o nome diz, eu também, o nome do programa, né? Eu também passo por isso, eu também me pego olhando no Instagram do outro e falo, putz, eu queria ser assim, mas não dá e tal. Então você também pode fazer tudo isso que a Isa falou e ter uma saúde mental melhor. Sim. Cara, conversamos bastante aqui, parece que foi 20 minutos, passou o tempo muito rápido. voou. Mas top, tem mais alguma pergunta aqui, mais alguma ideia? Acho que é isso. Acho que vale a pena, Isa, o pessoal que tá assistindo. Ou ouvindo apenas, né? Pelo Spotify. Exato. Você quer deixar alguma dica final, algum comentário final pra galera que às vezes está passando por uma crise de ansiedade como você passou, ou uma galera que tá procrastinando, igual você falou, eu percebi que já tinha alguma coisa que tava diferente, e também o que você já deu as dicas do que você faz hoje, né? Você quer deixar um comentário final pro pessoal? Eu falo que é a melhor aventura que a gente pode ter na nossa vida, que é a aventura do autoconhecimento. Porque eu já fui para as montanhas dos Himalaias, já fui para ilha muito louca, já fui para Bali, já fui para Nova York, mas a maior aventura que eu tive foi de me conhecer e de entender que isso que eu tava passando era um incômodo, era uma coisa chata, que tava me parando em várias situações da minha vida, mas que eu precisava olhar para aquelas raízes, eu precisava olhar o que estava acontecendo, eu precisava aprender para seguir nessa minha aventura, né, de autoconhecimento, de descoberta, de uma maneira mais leve, porque a vida pode ser leve, né? A vida pode ser dormir em paz, acordar em paz, tomar um café, estar com gente que a gente ama, rir, né? Não tem que ser essa coisa, essa pressão, tudo muito muito difícil, né? Então, quando a vida tá ficando assim, né? Nossa, tá tudo muito difícil. Vai, procura uma ajuda. Tá pesada. Né? Tem alguém que pode te ajudar, né? A descomplicar um pouco a vida. E isso tem me ajudado bastante, né? Descomplicar a vida, ver e ver o quanto que nós, né, seres humanos, a gente tem a potência, né? O espaço para mudar, né? Então, hoje vou fazer 30 anos. Então, eu mudei tudo que eu achava que eu ia ser da minha vida, que eu ia fazer. Hoje eu consigo ver uma nova perspectiva, uma nova Isabela, uma pessoa que, nossa, não tenho tempo para origami. Eu vou fazer bolo. Fiz bolo ainda pro meu aniversário de ansiedade. Que eu faço aniversário de ansiedade. Que dia? Dia 21? Não. Não, aquele foi do remédio. É dia 12 de novembro. Pô, convida nós aí. Sim, o ano que vem não, esse ano, todo mundo tá vacinado. Porque eu fiz, no meu aniversário, fiz um bolo montado, confeitado. E aí, tipo... Que legal. Comi sozinha. Tá bom. Por causa da pandemia. Mas esse ano eu vou, tipo, vamos, gente. Convidar a Pelo galera. menos comeu tudo sozinho. Tem aniversário que ele tem um bolo desse tamanho pra dividir pra 10. Então, eu comi sozinha. Raiva, E aí, tipo... E acho que é isso, a gente celebrar, né, os pequenos começos. A primeira... Nossa, eu passei por uma crise, venci. Tipo, nossa, foi ruim. Não, você passou pela crise. Tá? Tem uma coisa nova, tem coisas que você pode descobrir, né? Então, eu mesmo descobri planta, origami, agora tô fazendo foto, autorretrato. Sou fotógrafa, né, também, não sei se eu falei isso, mas eu fui descobrindo tantas coisas. Uma artista completa, fotografia, né? Arte. É que a fotografia acho que é a minha arte, assim, né? Certo. Fotografia, mas criar peças com gelo. Perdão, criação e isso, que é a criação também. de design, escrevi bastante, escrevi um livro, fiz parte de um livro, escrevi um e-book, né? Então, tudo num tempo que era para assim, ser o tempo mais louco da minha vida, e eu fui me descobrindo, né? E hoje eu sei assim, tô chegando nos 30 anos, tem muito ainda para descobrir. Então, gente, não fica dentro da caixa, né? A nossa vida, ela tem muita coisa para fazer, muita coisa para descobrir. E a gente tem esse acesso, né, ilimitado. Com certeza. Exatamente. Quem quiser saber mais do seu livro que você comentou, saber do seu dia a dia que você posta, das suas redes sociais, como é que te acha? Me acha por Isabela X Borges, no Instagram principalmente. Mas se Isabela com S normal. IS normal, Bela X Borges. Isabela X Borges. Isso, você me acha no YouTube, me acha no Instagram, TikTok, não uso muito.
sou milenial. Não gosto mais do que ler. o termo agora? Cringe. É, cringe. Tá vendo que eu não sei nem falar. É. Sou muito isso. Então você é muito isso. Então, Somos todos. Todos nós. Isabela X Rocha. X-Borges. X-Borges. No começo você chamou ela de Andrade, eu acho. Agora Não, era- Isabela X Borges. Só pra ver Borges. se vocês estavam acordados. Sim, então. Vocês acham ela nas redes sociais. Terapia 100% online. Psicólogo Gui, que tá como Gui Roselli, @Gui Roselli. @Ri_Roselli. Tá certo, então. Galera, obrigado por nos acompanhar, por nos assistir. Agradecemos aí a atenção, né? Porque nós estamos disponibilizando, a Isa disponibilizando o tempo dela e vocês disponibilizando o tempo de vocês. Lembrou de alguém? Putz, tal pessoa passa por crise de ansiedade e não sabe em quem chegar. Encaminhe esse vídeo pra pessoa, tenho certeza, a Isa, ela esclareceu muita coisa aqui. Foi muito válido e bem produtivo o nosso papo. Até segunda que vem às 21h. Isso aí.